Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Como que você está nessa sexta-feira? Mais um dia do nosso devocional do Evangelho de João. Nós estamos lendo o Evangelho de João, hoje nós vamos ler o capítulo 5. Então já abre aí a sua Bíblia para você me acompanhar na leitura e ler comigo esse Evangelho de João. Se você perdeu as lives anteriores, se você não acompanhou desde o início, tá tudo salvo lá no nosso canal do YouTube, o @souestarblog. Lá você pode acompanhar todas as lives gravadas, tá bom? A Sônia ama o seu devocional. Obrigada, querida. Deus abençoe. Você pode acompanhar as nossas lives lá pelo canal do YouTube também. Fica tudo gravado. Você pode acompanhar as leituras e fazer o seu devocional junto comigo no horário que você preferir, no horário que for melhor pra você também, tá bom? Quero saber de onde você tá me assistindo, de onde você tá me acompanhando. Escreve aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz, tá bom? De dar um bom dia especial pra você. E hoje eu tô acompanhada, não tô sozinha aqui na live, vou mostrar pra vocês, ó, quem tá aqui comigo. Olha lá, quem tá quietinho no cantinho, o gato. Se vocês ouvirem algum miado aqui, vocês já sabem, tá? É o gato. A Sônia de Assis, São Paulo. Bom dia, Sônia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom dia, Manuela, Graça e Paz, tudo bem com você? A Sônia, tenho 3 persas, são meus amores. Gente, esses gatos ganham o coraçãozinho da gente, né? Aqui também são xodózinhos. Aqui a gente também tem 3 gatinhos e são xodózinhos. É um macho e 2 fêmeas, todos castrados. E são os nossos xodózinhos aqui também. A Manuela de Japaratuba, Sergipe, seja muito bem-vinda. Graça e paz, que bom ter você aqui, querida. Edna de São Paulo, capital, seja bem-vinda também. Bom dia. Como eu estou bem, gente, recuperei da cirurgia, tô ótima. Tô voltando às minhas atividades depois de um tempo, isso é maravilhoso. Tô muito feliz de poder fazer lives de novo com vocês, de poder estar aqui de novo com vocês, porque eu tava sentindo muita falta mesmo, sabe? De ter esse tempo com vocês, porque é aqui que a gente interage mais, né? Na live, que eu acabo conhecendo vocês também, tá bom? Então vamos lá para nossa leitura de hoje, João capítulo 5, tá bom? Ah, e uma Lopes, saudade de você. Amém, glória a Deus, glória a Deus. A Manuela, obrigada, viu, Manuela, por perguntar, pelo carinho. Aliás, eu quero agradecer o carinho de várias seguidoras aqui, que durante esse período que eu tive doente, fiz cirurgia, fiquei internada, me mandavam mensagens perguntando como eu estava, perguntando se eu estava bem, dizendo que estavam em oração pela minha vida. Então, muito obrigada por esse carinho. Faz toda a diferença, fez toda a diferença nesse processo de enfermidade, de cirurgia. E graças a Deus, agora eu estou bem e de volta para as nossas lives. Então, vamos ler, então, começar hoje já a nossa leitura, para não demorar muito, né, não enrolar muito, né, porque já são quase 10 horas da manhã, daqui a pouco todo mundo tem que fazer almoço, né? Eu tenho que fazer almoço também. E então vamos lá já com a nossa leitura, tá bom? Hoje capítulo 5 do Evangelho de João, tá? Vou lembrar pra vocês que a versão que eu tô lendo com vocês é a NAA, tá? Nova Almeida atualizada, não sei qual versão você tá acompanhando aí, tá? Mas essa é a versão que eu tenho lido aqui nas lives devocionais, independente da versão, tá bom? Não tem nada que altere muito sentido, tá? Então tá tudo certo. Então vamos lá. O capítulo 5 fala da cura de um paralítico, aquele paralítico lá do poço de Betesda, né? Daquele lugar onde as pessoas ficavam, né? Porque acreditavam que o anjo descia quando as águas agitavam. Se elas entrassem na água, se elas entrassem naquele lugar, elas seriam curadas. Então é sobre essa história que o capítulo 5 começa a trazer para nós, essa passagem que é tão linda também. Vamos lá? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Jesus era judeu,
a gente não pode esquecer que Jesus era judeu e como um judeu ele também participava das tradições, ele também participava das festas, né? Então quando havia uma festa da religião, uma festa judaica, Jesus também ia para Jerusalém, Jesus também participava, né, de todos esses rituais. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, que é o tanque de Betesda, né? Chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nele jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Então imagine você, esse tanque de Betesda, havia uma multidão que ficava em volta. Então todas as pessoas enfermas, cegos, coxos, paralíticos, ficavam ali em volta, porque eles acreditavam que quando a água agitava, é porque um anjo descia ali e a pessoa que mergulhava naquelas águas, ela seria curada. Então eles tinham essa esperança de cura naquele tanque. E havia um homem paralítico, né, que estava naquele lugar, que sofria com aquela enfermidade há 38 anos. Imagina você passar todo esse tempo vivendo com uma enfermidade, esperando, né, águas agitarem para pular naquele tanque e ser curado. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Eu acho muito interessante isso. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Faz muitos anos que aquele homem estava lá, né? Talvez ele até se acomodou com aquela situação, até havia se acomodado em ficar ali à beira daquele tanque, aguardando uma oportunidade. Mas Jesus veio para ele e perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer sair dessa situação? Sabe, querida, eu vejo muitas vezes que existem muitas pessoas feridas. Eu tô falando agora, quero trazer isso para nossa alma. Existem muitas pessoas que são feridas na alma, que são doentes na alma, que precisam de uma cura, de um toque do Senhor, mas que já se acomodaram a viver na dor, que já se acostumaram a viver com a ferida, a viver machucada e não querem ser curadas. Sabe por quê? Porque elas já estão acostumadas com aquela situação. E ser curada te tira da zona de conforto. Ser curada te leva para outro lugar. Ser curada, né, te faz se mover em direção ao propósito que Deus tem para sua vida. Então muitas pessoas se acomodam na dor. Você conhece alguma pessoa ferida na alma? Talvez você mesma seja uma pessoa ferida na alma. E Jesus pergunta para você: você quer mesmo ser curada? Você quer mesmo se libertar dessa dor? Vocês sabem que o nosso cérebro, eu aprendi isso, o nosso cérebro, ele se vicia em determinadas emoções. Então, pessoas são viciadas na dor, pessoas são viciadas no sofrimento e elas permanecem naquele lugar de vítima porque é confortável para elas. Porque sair daquele lugar de vítima e assumir a responsabilidade pela sua vida, né? E caminhar em direção à cura, resolver os seus problemas, encarar os seus problemas de frente e resolver os seus problemas, dói, é difícil, é desconfortável. Então muitas pessoas escolhem permanecer na dor. Então Jesus pergunta para esse homem: você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer permanecer aqui, nesse lugar onde você está? E olha só o que ele responde, né, para Jesus. Quando Jesus pergunta: você quer ser curado? O enfermo respondeu: não, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Não é isso que Jesus perguntou para ele. Jesus não perguntou por que ele não conseguia entrar no tanque. Jesus perguntou se ele queria ser curado. E o que ele responde? Ele responde dando uma desculpa. Ele responde: eu não consigo chegar até o tanque, porque não tenho ninguém que me carregue até lá, e porque sempre que eu tento a água agitada, outra pessoa entra antes de mim. Mas não foi essa a questão.
Muitas vezes, quando o Senhor nos pergunta isso, você quer ser curado? Ou o Senhor oferece a cura, nós damos desculpas. Não, eu não posso, não dá, porque as minhas circunstâncias da minha vida é assim. E eu vou te dizer uma coisa, mulher, existem muitas coisas na nossa vida que a gente não consegue evitar. A gente não consegue evitar a maldade do outro. A gente não consegue evitar o que o outro faz conosco. Muitas vezes nós estamos na dor, nós estamos feridas por coisas que outras pessoas fizeram. Mas não dá para culpar o outro para sempre daquilo que você vive, da situação que você vive. Você precisa assumir a responsabilidade pela sua vida e falar: eu não aceito viver assim. Eu não aceito viver na dor. Eu não aceito viver na angústia. Eu não aceito viver na amargura. Porque muitas vezes a dor ela é inevitável. Mas permanecer na dor é uma escolha que você faz para a sua vida. E aí hoje eu quero perguntar para você: você quer ser curada? Você quer que Jesus cure de fato a sua vida? Ou você quer permanecer nessa zona de conforto da dor? Nessa zona de conforto do vitimismo? Nessa zona de conforto de sentir pena de você mesma? Tá na hora de sair desse lugar. Tá na hora de pegar o seu leito e levantar. E olha só o que Jesus fala pra ele, né? Ele fala: Senhor, eu não tenho quem me coloca nesse tanque. Não consigo entrar no tanque. E aí, então, Jesus lhe disse, né? Jesus falou: não, peraí, querido, eu vou pegar você e vou colocar dentro do tanque. Não. Olha o que Jesus responde pra ele: levante-se, pegue o seu leito e ande. Jesus dá uma ordem pra ele se mover. Sai desse lugar. Sai desse lugar de comiseração. Sai desse lugar de vitimismo. Sai desse lugar de comodismo da enfermidade. Pega o seu leito e anda. Levanta daí. Sai desse lugar. Levanta daí. Né? E imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. E olha só que interessante, como é a mentalidade da religiosidade. Aquele homem estava ali há 38 anos, ele foi curado de uma enfermidade, Jesus curou ele. E aqueles fariseus estavam preocupados mais com a questão do sábado do que com o milagre que aquele homem estava vivendo. Então, para eles, não interessava, né? Então, eles estavam vendo um paralítico na frente deles que havia sido curado. Isso era um milagre. Mas eles não estavam se alegrando com aquele milagre. Eles estavam preocupados com a regra da religião que dizia que no sábado você deveria guardar o sábado, e no sábado você não podia trabalhar, não podia fazer nenhuma atividade. Então é assim que funciona a mente de uma pessoa escrava da religiosidade, né? Ela está presa em regras, em rituais, né? E elas de fato não têm um relacionamento com Deus e acabam perdendo aquilo que é essencial, não vivem a essência de um relacionamento com Jesus. Como esses homens, eles estavam vendo um paralítico curado na frente deles, mas a mentalidade da religiosidade não conseguia enxergar aquilo, só enxergava o fato dele estar desrespeitando uma regra, teoricamente, né? Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus está dizendo: meu pai trabalha, meu pai não para, meu pai não descansa. E eu trabalho também. Eu faço aquilo que meu pai manda, eu faço a vontade do meu pai. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E aí, a partir do versículo 19 do capítulo 5, a gente tem outro momento que é a autoridade do Filho de Deus. Então, Jesus lhes disse:
disse aqueles fariseus que estavam com raiva dele porque ele tinha curado no sábado. Porque o importante para eles não era a cura, não era o milagre, não era o benefício das pessoas, era seguir a regra da religião. Então Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. As maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Então ele fala: eu não estou fazendo nada por mim mesmo. Eu faço aquilo que o meu pai ordena. Eu faço aquilo que meu pai manda. Eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazendo. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem ele quer. E o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Então ele está dizendo aqui: se vocês não me honram, se vocês não creem em mim, vocês não creem no pai. Porque foi o pai que me enviou, e eu faço apenas a vontade do meu pai. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Aqui o Senhor está falando do fim dos tempos, né? Quando todos os justos ressuscitarão. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Porque mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Ele está falando aqui de João Batista. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele que ele enviou. Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pense que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Aqui Jesus dá um sermão para os fariseus, falando: olha, não estou fazendo a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Foi o Pai que me enviou. E vocês, se vocês não acreditam no Pai que me enviou, como vocês vão acreditar em Deus? Vocês não têm amor de Deus em vocês, porque vocês não creem em mim. Vocês examinam as escrituras, e os fariseus eram muito conhecedores das escrituras, mas não conseguem reconhecer, não conseguiam reconhecer Jesus como o Filho do Pai, né? Mesmo tendo Moisés escrito sobre ele. Então Jesus aqui, ele é muito claro a respeito. Por isso que ele não temia dizer quem ele era, porque
por isso que os fariseus procuravam matá-lo, porque ele afirmava claramente que ele era o filho do Pai, e que ele foi enviado pelo Pai, e que através dele eles teriam a vida eterna. Não é através das escrituras, não era a lei que daria a vida eterna, não era através da lei que eles seriam salvos, mas através do sacrifício de Jesus. E isso serve para nós também. Isso serve para nós precisamos entender que a salvação, ela é graça, favor e merecido que nós recebemos através de Cristo. A salvação não está em regras, a salvação não está em rituais, e nós precisamos tomar cuidado com isso, com essa religiosidade, porque a religiosidade, ela é enganosa, a religiosidade, ela nos cega. Porque nós acabamos acreditando que a salvação está em cumprir regras religiosas, em fazer rituais religiosos. E a palavra de Deus, ela é muito clara, dizendo que a salvação está em Cristo, na pessoa de Cristo. Não é aquilo que você faz que te salva. Nada que você pode fazer, nada que você faça pode salvar você. A salvação está em Cristo Jesus. Foi o que ele fez e não o que nós fazemos. As boas obras, elas são uma consequência de um relacionamento de intimidade com Jesus. Quando você recebe Jesus na sua vida, quando você tem Deus no seu coração, você busca, assim como Jesus, fazer a vontade do Pai. Jesus afirmou: aqueles que me amam, me obedecem. Então, aqueles que verdadeiramente amam a Deus, obedecem a Deus, fazem a vontade do Pai. Isso é uma consequência, mas não é o meio pelo qual nós somos salvas. Não é aquilo que você faz que faz de você uma mulher salva. O que te faz uma mulher salva é aquilo que Jesus já fez por você na cruz, derramando seu sangue e ressuscitando depois do terceiro dia. É isso que nos conduz à vida eterna. É a nossa fé em Cristo Jesus. E nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos nós precisamos reafirmar essa verdade para nós mesmas todos os dias. Porque senão nós vamos cair no engano de achar que nós temos salvação em nós mesmas. Que nós temos salvação nas nossas práticas. Que nós temos a salvação na nossa religião. E não é isso. Não é isso. Eu acredito que existem mulheres aqui de diversas denominações. E cada denominação tem a sua tradição. E ok. Cada denominação tem a sua tradição. E tá tudo bem. Mas nós não podemos esquecer que aquilo que nos salva não são as tradições. Aquilo que nos salva é o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é o Evangelho. É sobre isso o Evangelho. O Evangelho é sobre que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Evangelho. Que Jesus veio, viveu entre nós, morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, nos libertou da condenação através desse sacrifício, porque só o sangue de Jesus pode nos lavar dos nossos pecados. Só o sangue de Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, ele é o sacrifício perfeito. Então, era necessário que ele viesse, era necessário que ele derramasse o sangue pelas nossas vidas, pela humanidade, pelos nossos pecados. E que ele ressuscitou depois do terceiro dia. E por conta disso, porque Jesus morreu na cruz, porque ele ressuscitou depois do terceiro dia, nós temos a vida eterna. Todo aquele que crer em Jesus, receber Jesus no seu coração, né? E quando você recebe Jesus no seu coração, automaticamente você busca fazer a vontade do Pai, você busca obedecer a Deus, você é salva. Então, muito cuidado com a religiosidade. Porque a religiosidade acaba nos enganando, achando que aquilo que nós fazemos leva à salvação. E não é o que você faz, é aquilo que Jesus já fez por você. Isso não é mérito próprio, né? O apóstolo Paulo fala, não é mérito próprio para que ninguém se glorie. Mas é graça imerecida de Deus, favor imerecido de Deus. E nós não podemos perder isso de vista nunca. Que não é mérito próprio, mas é aquilo que Jesus fez na sua vida. Todas nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Ai de nós, se não fosse Jesus Cristo. Ai de nós, se ele não tivesse vindo e nos libertado dessa vida da condenação eterna.
Amém? Então, é Cristo que nos salva. E aqui, em todo momento, é interessante a gente observar, olhar para Jesus e ver o que ele fazia, ver como ele se comportava. Jesus chamava Deus de Pai. A todo momento, ele se refere a Deus como Pai, o Pai. E eu aprendi, queridas, que Jesus, ele veio, ele se manifestou na terra como filho. Ele se manifestou na terra como filho. Por que que ele veio como filho? Para nos ensinar a sermos filhos de Deus. Ele chama ele de Pai. A oração que ele nos ensina é do Pai Nosso. Não é, do Criador nosso, mas é do Pai Nosso. Jesus veio, se manifestou como filho para nos ensinar a ser filhos. Filhos que amam o Pai. Filhos que fazem a vontade do Pai, assim como ele fazia a vontade do Pai. Ele era um filho obediente. Ele veio e ele mostrou como ser um filho obediente, como se relacionar com o Pai através dessa obediência. Então, ele veio nos ensinar a ser filhas amadas do Pai, filhas que fazem a vontade do Pai. É isso que nós somos em Cristo. Filhas amadas de Deus, como nós lemos já lá em João capítulo 1. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o poder de sermos chamadas filhas de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Então busque de todo o seu coração conhecer a palavra, não como uma forma religiosa. Eu conheço a palavra. Quando você conhece a palavra, não é para você se gloriar disso. Não é para você mostrar para pessoas que você sabe mais. Esse não é o objetivo. Às vezes eu vejo muito ego em relação a isso, sabe? As pessoas querem discutir a palavra para mostrar que sabem mais que a outra. E não é isso. Nós conhecemos a palavra. Por que a gente precisa conhecer a palavra? Para fazer a vontade do Pai. E como você vai saber qual é a vontade do Pai se você não conhece a palavra? Então, o conhecimento da palavra é para fazer a vontade do Pai. Simples assim. É para aprender a ser filha. Entendeu? É para aprender a ser filha de Deus e fazer a vontade do Pai. Amém? Essa foi a nossa leitura, então, de João 5. Amanhã a gente volta, tá? Sábado vai ter live, domingo vai ter live, todos os dias, 21 dias de live, lendo o Evangelho de João, tá? E amanhã, o capítulo 6 é sobre a multiplicação de pães e peixes, que eu amo também, adoro falar sobre essa passagem. Então, eu espero vocês amanhã às 8 horas da manhã, tá? Pra gente ler, então, vai ser às 8 horas, tá? Em ponto. Pra gente ler o Evangelho de João, capítulo 6, tá bom? Vamos orar, então? Pai, muito obrigada pela sua palavra, obrigada por cada mulher que entrou aqui, que acompanhou a leitura, que essa palavra de fato possa fazer diferença na vida de cada mulher que ouviu, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos também pedir a sua bênção no dia de hoje, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos acompanhe em todas as nossas atividades, que nós possamos ouvir a sua voz, seguir a sua direção e aprender contigo, Jesus, a ser filhas obedientes ao Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada por ter ressuscitado, Senhor, no terceiro dia. Obrigada por nos libertar da condenação eterna. Obrigada por nos dar a vida eterna. Obrigada pelo presente da salvação. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, por o Senhor ter enviado o Filho para nós, para nos ensinar a ser filhas, para nos dar a salvação eterna, para nos fazer tuas filhas, Pai. Obrigada, Senhor, por tanto amor, por tanto cuidado. Obrigada pela sua presença nas nossas vidas. Nós te amamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mulher, muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. E amanhã a gente volta então, tá bom? Beijo no coração de vocês e até amanhã.